Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre racionalização de frações. Então vamos lá. Racionalização de frações. Vou resolver então 3 tipos de problemas que caem com racionalização. Racionalização é tirar uma raiz quadrada ou raiz de outro tipo do denominador da fração. Então vamos ver 3 exemplos aqui, 3 exemplos diferentes, tá? Primeiro, o mais simples dele. Racionalize as seguintes frações. Vamos lá. Letra A vai ser a mais tranquila. Racionalizar 1 sobre raiz de 3. Então vamos à solução dessa questão. Beleza, solução disso aqui. A gente quer retirar a raiz de 3 do denominador. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração e eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, tá? Nós podemos fazer isso porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Isso aqui não altera o resultado, tá? Isso aqui, por fim, é o número 1. E multiplicar por 1 não altera em nada a desigualdade. Muito bem. Mas então a gente vai fazer aqui a multiplicação de frações. Multiplicação de frações, nós multiplicamos os numeradores. Fica aqui 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3. E multiplicamos os denominadores. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Muito bem. Mas aqui, você tem que saber que uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente cancela a raiz, tá? Então, usando esse resultado, raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. Isso sempre acontece, tá? Se a gente tem raiz de A ao quadrado, para qualquer número A aqui, isso aqui vai ser igual ao número A, tá bem? Considerando o A aqui um número não negativo, pode ser 0 ou positivo. Então foi essa propriedade que eu usei aqui embaixo. Muito bem. E com isso nós terminamos. É só isso que a gente queria na questão. A racionalização dela vai ser raiz de 3 sobre 3. Essa fração 1 sobre raiz de 3, racionalizada, é raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Agora vamos a um outro exemplo, um pouquinho mais difícil. Queremos racionalizar agora 1 sobre raiz de 2 mais 1. Para racionalizar esse tipo de fração, nós vamos multiplicar no numerador e no denominador por uma coisa que é às vezes chamada de conjugado desse denominador. O conjugado do denominador vai ser o seguinte. O conjugado do denominador será o seguinte, a gente repete a raiz. Agora o outro número que apareceria com mais vai aparecer com menos. É sempre assim, tá? Por exemplo, quanto seria o conjugado de raiz de 4 mais 7? O conjugado dele vai ser raiz de 4 menos 7, tá bem? Então é sempre assim, a gente repete raiz e o outro valor aparece com sinal negativo, o outro valor que não tem raiz, tá? Então vamos lá. Então 1 sobre raiz de 2 mais 1 vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 mais 1.
E agora eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2 menos 1. Isso aqui não altera a fração inicial, porque raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2 menos 1 dá 1, tá? Mas aí vamos proceder com a multiplicação aqui, em vez de dividir. 1 vezes raiz de 2 menos 1 dá raiz de 2 menos 1. E agora a gente vai calcular esse produto aqui, ó, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Isso aqui acaba sendo um produto notável também, tá? Produto da soma pela diferença. Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Menos raiz de 2 mais raiz de 2. Eu estou multiplicando aqui, fazendo aquele chuveirinho, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Depois vai ser 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2. E por fim, 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Olha, mas esses termos aqui, menos raiz de 2 com raiz de 2 cancela. Lembra que o número que está na raiz ao quadrado fica o número que está dentro da raiz. Então fica 2 menos 1, que é igual a 1. Tá? Então esse produto aqui, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, dá 1. Então fica raiz de 2 menos 1 dividido por 1, que é raiz de 2 menos 1. Tá bem? Em vez de fazer esse produto todo aqui como eu fiz, poderia usar simplesmente o produto notável. Nós temos o produto notável da soma, produto da soma pela diferença, assim, ó, A mais B vezes A menos B. Isso aqui dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se aplicamos isso com as raízes, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1 vai ser o quadrado do primeiro número, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo número, menos 1 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 1 ao quadrado dá 1. Então 2 menos 1 dá 1. Beleza? Então é isso aí. Então resolvemos essa questão, letra B, que é então uma racionalização mais difícil que a primeira. Mas agora vamos a uma outra em que aparece não mais raiz quadrada, mas raiz de outro tipo. Vou colocar um exemplo com raiz cúbica. Racionalizar raiz cúbica 1 sobre raiz cúbica de 9. Tá bem. Então, olha só. Raiz cúbica de 9, ela pode ser escrita como 9 elevado a 1/3. Eu vou querer multiplicar a fração em cima e embaixo por uma raiz que multiplicada por essa aqui, raiz cúbica de 9, acabe anulando a raiz no denominador, tá? A raiz cúbica, como é que ela se anula? Quando a gente eleva ela ao cubo. A raiz quadrada, ela se anula quando a gente eleva ela ao quadrado. Então aqui teria que aparecer um expoente 3. 1/3 mais qual número vai dar o expoente 1? A gente quer que o expoente, no fim, seja o expoente 1, tá? Mais x seja igual a 1. O 1 é 3 dividido por 3. Então, olha só, x vai ser igual a 3/3. Passei 1/3 para o outro lado, menos 1/3.
3 terços menos 1 terço dá 2 terços. Tá bem? Então a gente descobre que o expoente que a gente vai ter que multiplicar é 2 terços. Então vamos fazer a conta aqui com calma. 1 dividido por raiz cúbica de 9. A gente quer tirar essa raiz do denominador. Então, eu vou multiplicar aqui por alguma raiz de 9, tá? Eu tinha visto o quê? Que o denominador... Vou escrever isso aqui como uma potenciação elevada a um número racional, tá? O que é raiz cúbica de 9? É 9 elevado a 1 terço. Tá bem? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 9 elevado a 2 terços. Por que 2 terços? Porque 2 terços mais 1 terço dá 1. A gente sempre quer pegar um expoente aqui que somado com o expoente inicial dê 1. Tá? 1 terço mais 2 terços é igual a 1. Nós fizemos a continha e achamos que esse x aqui deveria ser igual a 1. Vamos lá então continuar com a conta. 1 vezes 9 elevado a 2 terços dá 9 elevado a 2 terços. Tá bem? E aqui, 9 elevado a 1 terço vezes 9 elevado a 2 terços vai ficar 9 elevado a 1 terço vezes 9 elevado a 2 terços. Só que nós temos uma propriedade, se nós temos o produto de potências com a mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então fica 1 terço mais 2 terços no expoente, tá? E quanto é 1 terço mais 2 terços? Nós já vimos que essa conta dá 1. Então ficou 9 elevado a 2 terços dividido, como esse expoente 1 terço mais 2 terços é igual a 1. Então aqui, nessa última fração, fica 9 elevado a 1, que é 9. Agora eu escrevo novamente essas coisas aqui com o numerador com uma raiz. O que é 9 elevado a 2 terços? 9 elevado a 2 terços é raiz cúbica de 9 ao quadrado. Tá? Dividido por 9. Então, logo, 1 sobre raiz cúbica de 9 é igual a raiz cúbica de 9 ao quadrado dividido por 9. Tudo bem? Tem uma outra observação que eu tenho que fazer aqui para vocês. É o seguinte. Se a gente pega a raiz enésima de um número a elevado a m, isso aqui nós escrevemos como a elevado a m dividido por n, tá? É por isso que a gente escreveu o quê? Raiz cúbica de 9 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, 9 elevado a 2 terços, tá? O expoente aqui dentro aparece no numerador e o índice da raiz aparece no denominador. Esse aqui é o expoente. O expoente que aparece aqui, tá? E o índice da raiz vem para o denominador. Beleza, então. Então, essas foram soluções de questões de racionalização. Então, um abraço e até a próxima.